Glória a Deus. Em Lucas 13, ele tem uma parábola, fala da parábola do homem que tinha uma vinha e lá tinha uma árvore em que ela estava ocupando um espaço e que naquele espaço ela não produzia nada. E o senhor daquela vinha chega e pede para cortar aquela vinha, aquela árvore, porque ela estava tomando espaço e não tinha como continuar lá sem produzir nada. Mas a palavra diz que é um homem que representa o intercessor, se coloca entre o senhor da vinha e diz: deixa por mais um ano, não vamos cortar agora, vamos deixar por mais um ano, eu vou cuidar, eu vou adubar, eu vou fazer alguma coisa e depois nós veremos o que vai acontecer. Se porventura der fruto, a gente, glória a Deus, se não, a gente corta. E falamos sobre a importância do intercessor na vida de uma pessoa, quando muitas vezes, por causa da oração que você está fazendo, uma vida ter mais tempo para dar fruto ou para viver o propósito que nasceu para viver. Mas existem algumas coisas na palavra, amados, que nós precisamos entender, que muitas vezes nós colocamos para Deus toda a responsabilidade e ficamos esperando em Deus, e nós acabamos esquecendo que Deus espera em nós, que Deus está esperando no homem. E por causa disso, muitas pessoas não têm alcançado resposta, principalmente na área da oração, porque eles têm esperado em Deus, sem entender na palavra, que a palavra mostra que Deus espera pelo homem. A gente viu isso já em outras oportunidades, mas hoje eu quero fortalecer isso dentro de você, para que você não deixe de orar e esteja, como muitos cristãos estão dizendo, eu estou esperando em Deus. Até quando vamos esperar em Deus? Quando de fato Deus espera no homem. Existe uma passagem em Mateus que diz que aquilo que ligardes na terra terá sido ligado no céu. Aquilo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Isso nos mostra que Deus espera algo acontecer na terra para poder responder no céu. Isso mostra que oração tem um lado que eu creio que muitos cristãos ainda não conhecem. Por isso não ora. Quando nós começarmos a ter revelação de fato sobre oração, nós vamos começar a andar em um patamar diferente. Porque a palavra diz que tudo é possível ao que crer também. Ele diz que nada é impossível para Deus, tudo é possível para Deus, mas a mesma palavra diz que tudo é possível ao que crer. E a mesma palavra diz que aquilo que o homem ligar na terra terá sido ligado no céu. Quero que você coloque o que eu vou ensinar hoje à noite sobre essa base que Deus espera por nós e que muitas coisas das nossas vidas ainda não aconteceram porque nós não oramos. Nós não oramos, nós estamos esperando por Deus. E Deus está esperando que a gente ore, que a gente ligue aqui na terra para que haja uma resposta, uma ação de Deus no céu. Amém? Glória a Deus. Filipenses 4:6. Quero que você anote 3 versículos. Filipenses 4:6. Ele diz assim: não andeis ansioso de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Primeira coisa que é importante é a gente conseguir viver em paz. Não viver ansioso, não tentar trazer a preocupação de ontem para hoje. E ele diz que antes de tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, orações, súplicas e ações de graça. Isso aqui precisa ser conhecido diante de Deus. Porque a palavra diz que se não ligarmos, aquilo que ligarmos na terra terá sido ligado no céu. E o que nós ligamos na terra acontece por meio das petições, oração,
súplica e ação de graça. É dessa forma que nós ligamos coisas aqui na terra. Automaticamente, se nós não fizermos isso, nós não estamos fazendo nada que possa ligar na terra para que Deus possa concordar no céu e estabelecer algo para as nossas vidas. Amém? Também a palavra diz em Mateus 7,7, quero que vocês anotem isso, coloquem isso como base, seja conhecida as vossas petições. Aí ele diz aqui, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Paulo ele ensina dizendo que as nossas súplicas, orações, ações de graça, elas precisam ser conhecidas diante de Deus. Jesus ensinando sobre o mesmo assunto, ele diz que pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Isso me mostra, amado, que se eu não fizer isso, não teremos nada, porque nada vai ser dado, não encontraremos nada, porque não buscamos, e não vai se abrir, porque não batemos. Ainda Tiago, ele ensinando sobre o mesmo assunto, 4,2, ele diz o seguinte, Tiago 4,2, ele nos ensinando sobre a oração, ele diz, cobiçais nada tendes, mintais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e fazer guerras e nada tendes, porque não pedis. Ele deixa bem claro aqui no final de toda essa problemática na vida do crente, porque essa carta é escrita para crente. Ele fala sobre cobiçar nada tens, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerra e nada tendes. E ele diz, porque não pedis. Então, são 3 textos dentro do que eu quero falar nessa noite, porque nós precisamos dar um pulo na nossa vida de oração. Nós precisamos ter uma reação quanto à oração. Porque ainda, amados, eu creio que a igreja, o corpo de Cristo, em todo o mundo, ainda não crê na importância da oração. Oração não é, amados, opcional. Oração é fundamental. E entendendo, numa linguagem secular, para você ir para um novo nível, você precisa passar pelo fundamental. Os professores sabem disso, né? Os alunos também. Você não passa para o superior sem o fundamental. Então, existem coisas em Deus, amados, que ou você fundamenta com fundamentos que vão te levar para coisas maiores, ou então você vai ficar onde está. Eu fico imaginando que existem crentes que eu conheço que eles estavam bem lá na frente. E de repente eles deixaram as coisas fundamentais e eles caíram de nível. E como eu falei domingo, que oração não é opção, amados. Oração é algo de vida ou morte. Você lembra que em Lucas capítulo 13 nós falamos sobre o intercessor, aquele homem que representava o intercessor daquela árvore, quando o dono da vinha foi lá e disse, corta, o intercessor disse, não, calma. Deixa eu cuidar dela, eu vou cuidar daqui a um ano, se porventura não tiver dado fruto, a gente vê o que é que faz. E eu vejo, amados, que essa necessidade de orar, de interceder, de ter alguém, ou ser intercessor de alguém, continua. Oração é vital. Oração é uma situação que nós oramos ou morremos. Oramos ou nos distanciamos de Deus a cada dia. Oramos ou perdemos de cooperar com Deus e trabalhar naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Queridos, por que orar? Por que apresentar tudo a Ele em oração? Por que oramos? Por que pedir, como nós vemos? Por que buscar? Por que insistir com o Senhor? E como a palavra diz em Filipenses, por que apresentar ao Senhor, antes de tudo apresentarmos ao Senhor as nossas súplicas, as nossas orações, as ações de graça? Por quê? Precisamos responder essas perguntas para nós mesmos. Porque Jesus ensina para esperar. Porque Jesus espera, Deus espera que batamos. Porque Deus já não abriu sem que batamos.
Você já parou para pensar nisso? Você já imaginou por que Deus nos faz que lhe peçamos? Porque Ele espera que a gente peça. Porque Ele espera que a gente busque. Porque Jesus ensina sobre essas coisas. Temos aprendido a cada dia, amados, que a vontade de Deus para a nossa vida, aquilo que nós desejamos, que muitas vezes são coisas impossíveis para nós, entendemos que elas só são realizadas mediante o bater, mediante o pedir, mediante o buscar, mediante a oração. Amém? Então, entendemos que se não tomarmos uma posição em pedir, em buscar, em bater, em orar, nada vai acontecer na nossa vida. Porque me faz entender a palavra, naquilo que eu tenho visto sobre oração, desde o Velho e o Novo Testamento, que Deus, amados, só trabalha quando tem alguém orando. Que Deus só age quando alguém se levanta para orar. E pensar algo fora disso, ficar em casa de braços cruzados, reclamando muitas vezes por falta de sorte ou coisa dessa forma, isso não vai trazer a ação de Deus jamais para as nossas vidas. Ou nós nos posicionamos na oração, em bater, em pedir e em buscar, ou continuaremos do mesmo modo. Uma coisa que nós vemos naquela parábola, é que aquele intercessor, ele disse, deixa por mais um ano. Uma coisa que entendemos da intercessão é que ela dá mais um tempo para que haja uma mudança. Outra coisa que aprendemos naquela parábola sobre oração, sobre o intercessor, é que ele disse, eu vou colocar adubo ao redor, eu vou mexer na estrutura. Então nós entendemos que oração mexe na estrutura. E muitas vezes faz feder a coisa. Amém? Muitas vezes quando você começa a orar, você vai mexer na estrutura. Aquilo que estava bem tranquilo, porque principalmente uma árvore, quando ela passa muito tempo só crescendo, sem mexer, ela começa a estabelecer coisas ao redor dela, folhas, coisas começam a lhe dar segurança, a lhe dar abrigo, a lhe trazer água, a lhe trazer uma estrutura. Muitas vezes, amados, existe algo na nossa vida que criou uma estrutura fora de Deus. E somente a oração é que vai mexer naquela estrutura. E aquele cidadão disse, eu vou colocar ainda o adubo. Você sabe o que é adubo, né? Então, muitas vezes, quando você começa a mexer pela oração, existem coisas que fedem, que estão segurando aquela estrutura que vai começar a feder. Por isso que muitas vezes, quando nós começamos a orar por alguma coisa, começa a surgir segredos, pecados, mentiras, enganos, que só a oração mexe na estrutura e revela. Somente a oração. E muitas vezes a coisa fica feia. Eu não sei se você já passou por uma experiência que quando você começou a orar, a coisa começou a feder. Sabe aquela situação estava muito tranquilo, aí você disse, vamos orar. Vamos orar. E você disse, a coisa piorou. É porque a estrutura foi mexida. É porque o adubo foi colocado. Você não tem noção o que você pode fazer com a oração, viu? É por isso que Jesus, ele insiste em nos mostrar a necessidade de orar. Agora, uma coisa que eu quero te mostrar nessa noite, é que Deus pode fazer tudo. Deus é poderoso para fazer, sim. Mas por que Ele não faz? Porque foi estabelecido no céu, que aqui na terra, para coisas acontecerem, alguém tem que orar. Isso foi algo estabelecido no céu. Então, amados, se algo estabelecido na palavra, que para algo acontecer precisa orar, já devemos nos render a isso, tomar uma posição de orar, porque se não orarmos, a coisa vai continuar do mesmo jeito.
Sabe aquela coisa que às vezes você vai para 1 metro, vai para 2, vai para 3, vai para 4 e não tem jeito? Oração dá jeito. Amém? Oração, amados, pode mexer em áreas que o médico não conseguiu, que o psicólogo não conseguiu, que o psiquiatra não conseguiu, que ninguém conseguiu. Estávamos conversando com o Viana aqui sobre experiência de oração, e ele falando sobre um exemplo que ele teve assim bem vivido. E os médicos chegam e dizem, não tem nada. De fato, não tem nada. Porque naturalmente, olhando, observando, não vai resolver. Porque a oração vai mexer em áreas. O melhor, quando você ora, você permite que Deus remova áreas que só Ele pode remover. Que Ele vai em áreas que só Ele pode ir. Pela oração. E eu sei que nessa noite tem situação aqui que só Deus pode fazer. E eu quero dizer uma coisa para você, tem tudo para você entrar numa parceria com o Senhor e resolver essa questão. Amém? Tem tudo para ser resolvido. Só basta você decidir orar. Então a palavra nos deixa bem claro, amados. E Jesus continuando falando em Mateus capítulo 7, ele diz que aquele que pede é quem recebe. Aquele que busca é quem encontra. Aquele que bate é que vai ser aberto. Então isso me mostra que se eu não bater, não vai ser aberto. Se eu não buscar, eu não vou encontrar. Se eu não orar e pedir, eu não vou receber. Então, amados, eu acredito que nós ficamos sem alcançar algo em Deus, porque não fazemos a nossa parte. Tudo que Ele ligar no céu, tudo que Ele ligar na terra, terá sido ligado no céu. Outra coisa importante sobre a oração, eu queria que você prestasse atenção nisso, é que muitas vezes nós achamos que a oração é algo que só nos beneficia, vai trazer benefício para a nossa vida. E que muitas vezes é através da oração que eu sou o mais bem-aventurado. E eu vou me encontrar com Deus pela oração e Deus vai realizar a minha vontade. Mas deixa eu te dizer o outro lado, que é também pela oração em que nós vamos nos encontrar com Deus e a vontade de Deus vai ser feita através de nós. Você lembra que Jesus ia para o Getsemane, ele estava orando no Getsemane e lá Deus disse a vontade dele. Jesus disse uma coisa, ele disse, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E Deus disse, não, a minha vontade é que você prove esse cálice, é que você passe por isso. E isso vai acontecer comigo e com você. Deus vai nos encontrar no lugar de oração, e no lugar de oração, você vai ter que se render à vontade do Senhor. Deus vai dizer não para você. Não, meu filho, não. Sabe o que é não? Não, eu quero assim. E você vai ter que voltar atrás e se render à vontade do Senhor. E muita gente, amados, não está orando porque elas querem continuar fazendo o que elas querem fazer. Só que, amados, a vida mais frustrante que existe é você viver sempre à sua vontade. A pessoa mais frustrada do mundo é aquela que faz sempre o que ela quer. Ela nunca se rendeu a fazer a vontade do Senhor. Essa pessoa vai ser frustrada. Mas voltando para cá, a gente percebe, amados, nessas três passagens aqui sobre oração, é que oração é um ato do crente operando com Deus. É quando nós ligamos aqui, Deus responde lá. É Deus agindo conosco. Oração precisa ser realizada para que a ação de Deus seja feita. Nós oramos e Deus age. É isso que Jesus está dizendo. Você quer que algo se abra? Ore para que se abra. Você quer algo? Peça. Você quer que algo seja realizado na sua vida? Se coloque em prol daquilo. Todos nós temos aqui algo para orar e cooperar com Deus para Deus agir nas nossas vidas. Amém? Você tem um motivo de oração. Todos nós temos um motivo para nos empenhar a orar todos os dias. Sabe, queridos, que quando você quer emagrecer, você se empenha. Alimentação, exercício físico e daí por diante. Tem que haver um empenho. Só desejar não funciona. Tem que fazer algo.
Aquilo que Deus tem para as nossas vidas acontece do mesmo modo, da mesma forma. Sabe, queridos, que na falta de oração, Deus deixará de agir e trazer solução para nós na terra. Ele diz em Mateus 18, que aquilo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. Então, por falta de oração, por falta da disposição dos crentes orarem, Deus não vai agir e vai faltar solução para coisas aqui na terra. Mateus 18, a gente vê que o céu é governado pela terra. Ou a terra, ou o crente faz alguma coisa orando, ou não tem solução. Amém, Jesus? Deixa eu te animar, né? Se você sair animado hoje aqui, para orar. Porque às vezes eu vejo pessoas dizendo, não, é difícil. Não tem jeito. Monteiro, meu Deus do céu. Não vai ter jeito. Porque isso não é orar, isso aí é murmurar. Isso é reclamar e Deus não responde esse tipo de coisa. Mas se você orar a palavra a respeito do que você quer aqui em Monteiro, eu acredito, queridos, que se Deus pode sustentar 3 milhões de pessoas no deserto, com bebida, comida, roupa lavada, tudo bonitinho, Ele pode te sustentar em Monteiro, suprido em todas as áreas, em todos os aspectos. Amém? Então, querido, Jesus deixa isso bem claro. Agora, o que é interessante é que Deus espera ser ligado na terra. Eu fiquei meditando nessas coisas esses dias. Se Deus é tão poderoso, se Deus pode todas as coisas, por que é que Deus está esperando para o homem ligar na terra para que ele possa realizar no céu? Você já parou para pensar que Deus espera que você, no mínimo, você ore? Eu ore. A gente ore. E está estabelecido isso, amados, e isso aqui é resposta para a vida de muitos crentes hoje à noite. Muitos crentes estão dizendo, eu não sei porque a minha vida está de mal a pior. Eu não sei porque a minha vida não acontece nada. Deixa eu te dizer, porque você não ora para que Deus haja. E está dito, o que ligarde na terra terá sido ligado do céu. Deus está, queridos, deixa eu te dizer isso. Pelo que eu vi aqui, Deus está limitado às minhas orações. Se eu não oro, nada acontece. Se eu não oro, Deus não age. Se você não ora, Deus não age. Então você tem que orar. E eu acredito que você tem um motivo para orar. Eu creio que você tem. Eu creio, amados, que cada pessoa que está aqui tem uma coisa assim, que se pudesse resolver, ia lá e resolvia. Mas, pastor, está dada a resposta. Ora. Agora tem que orar, mas não é aquela coisa que você ora hoje, aí você ora semana que vem, aí você ora na outra quarta, na outra... Não, você não está comprometido com oração. Oração para você está sendo assim, um opcional. Quando a oração se tornar para você, que você entender, que entendamos isso, amados, que é uma questão de vida ou morte, ou eu oro hoje, amanhã, depois, de dia, de noite, todo o tempo. Enquanto isso não chegar, cair na nossa mente, no nosso coração, entendermos isso, vamos estar onde estamos. E eu acredito, amados, que Deus, amado, está com vontade, como nosso Pai, de fazer. Amém? Ele está desejoso de liberar. Ele está desejoso de agir. Mas Ele está esperando que eu e você ore. Amém, Jesus? Mas a gente está esperando em Deus o quê? Que Deus faça. E Deus está esperando que nós oremos. Diga, irmão, que está ao seu lado. Ora que melhora. Amados, Deus quer que a sua vontade seja ligada na terra. Amém?
para que seja liberada do céu. Deus quer que a sua vontade, porque existe coisa nas nossas vidas que é vontade de Deus. Tem coisa que é lícito e é vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Mas o que acontece é que nós não ligamos aqui na terra essa vontade de Deus pela oração. Nós não ligamos. E automaticamente nós travamos a vontade de Deus no céu. E Deus está assim, libera. Sabe aquela transferência que você só precisa dar a senha para que seja liberado? A senha é a oração. Para ser liberado. Mas você não ora. E a palavra diz que aquilo que ligardes na terra terá sido ligado no céu. É aquela coisa, você liga na terra e o céu se libera. Amém? Mas às vezes nós ficamos pensando, né? E deixa eu dizer uma coisa para você, pensar não é orar. Às vezes ficamos até meditando, né? Fazendo uma yoga, refletindo. E fazer yoga e refletir não é orar. Às vezes até fazer uma reclamação, poxa vida, meu Deus, olha eu aqui, né? Isso é reclamação, reclamação não é oração. Tu entendes? Então precisamos entender, amados, que Jesus ele fala sobre pedir, sobre bater, sobre buscar. Paulo fala sobre apresentar as nossas necessidades, não ficar nervoso, ansioso, estressado. Não, Paulo diz, apresenta ao Senhor. Antes de tudo, apresenta ao Senhor pela oração, pela súplica, pela ação de graça. E Tiago, ele diz, vocês estão aí se matando, se degladiando, e nada tendes. Sabe por que vocês não têm? Porque vocês não pedem. Muitas vezes estamos pensando, estamos reclamando, estamos murmurando, fazemos tantas coisas e não pedimos. Mas nessa noite, amados, Deus está nos dando uma palavra que Ele deseja liberar a vontade dEle nas nossas vidas, mas para isso precisamos pedir. Quando você estuda a criação, para que o homem foi criado? O homem foi criado para um único propósito, para executar a vontade de Deus aqui na terra. Amém? O ser humano foi criado para executar a vontade de Deus aqui na terra. Porque, amados, o céu, Jesus deixa bem claro, ele escreve isso, a palavra deixa isso bem claro diante de nós, que o céu é um reino. O reino dos céus, o reino de Deus. A gente vem falando sobre isso. E o que acontece? Deus trouxe o homem para a terra para estender o seu reino. Para fazer o seu reino, o que acontece no céu aqui na terra. Então, o ser humano foi criado para executar a vontade de Deus aqui na terra. Você foi criado para isso. Mas como é que eu vou executar a vontade de Deus aqui na terra? Como Mateus diz, quando eu ligar aqui na terra, terá sido ligado no céu. Amém? Quando, amados, ligar aqui na terra, os céus libera. Amém? Isso acontece quando nós entendemos oração, é como um saque. Você não chega lá e você fica desejando, oh, rapaz, se viesse aqui 5 mil reais na minha mão agora. Você olha lá e você sabe, meu dinheiro está lá. Tem 10 mil reais na minha conta. Aí você fica reclamando, rapaz, o cara com 10 mil reais, cadê? Reclama com o gerente, resolve. Não, você vai ter que fazer algo para ser liberado. E você sabe muito bem como é, né? Você chega lá no caixa e você precisa ligar algumas coisas para que seja liberado. Oração é dessa forma. Oração é desse modo. Acontece dessa maneira. Oração, queridos, é vontade de Deus para nós. E liga a terra ao céu. Não é o céu a terra. Eu sei, amados, que isso soa estranho demais. Quando cai sobre nós a responsabilidade de estabelecer coisas pela oração.
Porque nós fomos criados, a religião nos ensinou, peça a Deus, meu filho. Joelho no chão, sacrifício, para Deus ter paciência em fazer. Para Deus ter pena de nós, misericórdia de nós, se compadecer e fazer. Então a gente desenvolveu esse pensamento de alguém sem autoridade, de alguém sem entendimento de criação. A gente chega diante de Deus e a gente fica como se fosse ninguém, sem importância nenhuma. A religião nos ensinou isso. Isso tem sido um dos motivos terríveis. Isso tem sido ladrão das nossas respostas. Porque nós acabamos não entendendo que fomos criados para um propósito. Que temos autoridade no nome de Jesus para ligar e para desligar coisas. É por isso que muitas vezes não oramos. É por isso que muitas vezes desenvolvemos uma crença que resolve com tudo, menos com Deus, menos com oração. E isso é tão real, que diante das circunstâncias que vivemos, Deus fica no último. Quando nós passamos de A a Z, aí que a gente procura Deus. Porque ainda não entendemos o que é oração. Que oração resolve. Ora que melhora. Liga na terra. Desliga na terra. Temos autoridades, nascemos para isso. E nós vemos alguns cristãos andando nisso. Alguns cristãos, assim no meio da igreja, que acaba as pessoas correndo para ele. Vai lá para o irmão. Qualquer pessoa pode vivenciar isso, amados. Mas alguns estão entendendo. E nós oramos, amados, porque Jesus, ele vai ser trazido, o arrebatamento vai acontecer entre um povo que ora. Uma das coisas que vai acontecer para trazer Jesus é um movimento de oração. Amém? É um movimento de oração, um movimento poderoso de oração que vai trazer Jesus de volta. E outra coisa, amados, quando você estuda Apocalipse 8, que fala sobre os julgamentos vão acontecer em meio das orações dos crentes. Você vai ver lá os cálices. Aqueles cálices fala dos julgamentos. E lá está pessoas orando. Quando Jesus falou sobre orar e nunca deixar de orar em Lucas 18, ele está falando sobre justiça e juízo ali. Justiça e juízo de Deus na terra vai acontecer quando a igreja orar. Isso vai acontecer literalmente, amados, através da oração. Existem coisas que nós vamos provar pela oração que nunca imaginaríamos que iria acontecer, porque um povo se levantou para orar. Quando você lê Apocalipse, você vai ver lá os julgamentos. E lá no meio daqueles julgamentos vai estar as orações dos santos, que chegam diante do Senhor. E elas são colocadas em taças de ouro. De fato, no original em hebraico, não é taça como aquela tacinha que a gente pensa, não. A palavra no original em hebraico é grandes jarros de ouro, que é colocado a oração dos santos lá. E dentro daqueles jarros, algo é incendiado, e junto com as orações, é levado a Deus a oração dos santos. E naquelas orações, enquanto está sendo cheio de oração, aqueles grandes jarros com oração, julgamentos estão acontecendo, juízos estão acontecendo, justiça está sendo feita. Sabe, amado, sou eu e você responsável para manter aqueles grandes jarros cheios de oração. Quando você para de orar, é como se o nível baixasse. Mas quando você continua orando, aquilo continua cheio. E a palavra diz que aquelas orações, elas são elevadas a Deus, é transformada em um aroma e é levado ao Senhor, de forma espiritual. Nós precisamos entender, amados, eu não sei o motivo, mas eu vejo
que Deus não age independentemente de nós, das nossas orações. Eu não sei o motivo, não sei a razão, mas eu leio de Gênesis a Apocalipse sobre esse assunto, e eu entendo que Deus nunca agiu sozinho, sem que um homem ou uma mulher se levantassem orando. É tanto que Jesus, ele fala sobre isso. Jesus, ele disse que o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. Jesus disse, se você quer que abra, bata. Se você quer, peça. Se você quer encontrar algo, busque. Ele está falando aqui sobre a importância de orar. Jesus foi um homem de oração. E ele ainda é. Porque a palavra diz que ele sentou à direita de Deus e ainda intercede por mim e por você. Se a intercessão não tivesse importância, não fosse tão importante uma vida de oração e de intercessão, Jesus não estaria ainda nesse ministério. Porque Jesus aqui na terra, a palavra diz que ele operou como apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. E lá no céu, ele senta à direita do Pai e ele toma uma posição de intercessor somente. Amém? Então, queridos, a intercessão, a oração é muito mais importante do que a gente entende. E eu tenho orado e pedido ao Senhor, Senhor, me dê olhos para ver, ouvidos para ouvir, ilumina os olhos do meu coração, para que eu possa enxergar, para que eu possa entender o que Jesus, o que Paulo, o que outras pessoas disseram sobre oração, que está na palavra. Eu oro por você, meu irmão. Eu tenho orado por essa igreja, para que entenda, para que enxergue o que é isso, para que os nossos cultos de oração sejam maior do que os nossos cultos de domingo. Sabe quando isso vai acontecer? Quando eu entender, quando você entender, os nossos cultos de oração não vai caber gente aqui. Mas até não entendermos, amados, nós vamos quando der. Se der, a gente ora. Se não der, a gente toma um comprimido. Não tenho nada contra o comprimido, eu tomo, às vezes. Mas eu oro todo dia. E eu declaro a palavra, pelas suas pisaduras eu fui sarado. Pelas suas pisaduras eu fui curado. Eu tenho ligado isso na terra. E Deus tem liberado saúde sobre o meu corpo, lá do céu. Amém? Queridos, quando eu vi esse texto, eu estudando sobre isso, eu entendi uma coisa. Se não orarmos, a obra de Deus é adiada. E vai nos colocar numa posição de espera. Tem muita gente que tem desejado e tem esperado tanto. Porque não tem orado. E toda vez que você recusa-se a orar, que eu me recuso a orar, eu estou adiando o agir de Deus na minha vida. Porque para Deus agir na minha vida, a palavra diz que eu preciso orar. Eu entendo que Deus se recusa a agir sozinho. Uma coisa, amados, é que nós somos diferentes de Deus. Nós decidimos não orar. Nós decidimos não congregar. Nós decidimos fazer o que a gente bem quer. Você vem para a igreja porque você entende a palavra não. A palavra diz que eu preciso congregar. Então eu vou para a igreja por causa da palavra. Ou você diz, não vou para a igreja não, eu estou cansado. Não vou para a igreja não porque eu preciso terminar de assistir a novela Jesus, né? Afinal de contas, falar de Jesus, né? Por que esse negócio? Aí você começa a tomar decisão por você mesmo. Aí nós ficamos, decidimos agir sozinho. Só que Deus não é assim. Deus estabeleceu, se você orar, Joelson, eu vou agir. Se você não orar, eu não faço nada. Aí está Joelson, vai para um lado, vai para outro, peleja para cá, peleja para lá, corra atrás de uma coisa, corra atrás de outra, e rapaz, não acontece nada. Meu Deus! Aí Deus disse, eu já disse, se você orar, eu vou agir. Se você não orar, eu estou esperando. Amado, sabe o que Deus é eterno? E Deus não tem problema de esperar, não. Deus está muito bem, obrigado. Se você orar, você não está fazendo um favor para Deus, não. Ele continua sendo Deus. Porque eu entendo que nesse relacionamento de ligar aqui na terra, o mais beneficiado sou eu. Embora que nesse relacionamento de oração, Deus acaba muitas vezes me pegando e dizendo, não, faça isso.
e eu chego, pai, eu queria fazer isso. Não, mas eu não quero, eu quero que você faça isso. Então, muitas vezes, pela minha atitude de orar, eu cedo à vontade do Senhor. Mas todas as vezes que eu cedo à vontade do Senhor, o mais beneficiado sou eu. Agora, deixa eu dizer uma coisa, que Deus, Ele não age sozinho. A gente começa a ver isso desde o Antigo Testamento. Desde o Antigo Testamento. Por exemplo, quando você lê 2 Crônicas 20, a gente vê a história de Josafá. Deus poderia soprar aquele exército e matar os 3 exércitos? Claro que sim. Por que Ele não fez? Porque Ele disse para o povo, amanhã de manhã, vocês vão colocar os cantores na frente, vocês vão colocar o exército atrás, e eles vão cantando, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Por que Deus não fez logo e... Porque Deus, eu vejo aqui na palavra, em um monte de lugares, que Deus recusa-se a agir sozinho. A questão é que nós relutamos com Deus. E nós somos diferentes de Deus. Nós decidimos a fazer sozinho. E Deus decide a não fazer sozinho. Então, queridos, existe uma relação muito forte entre Deus e o homem. E a palavra, se você vê lá em Mateus 18 por diante, ele fala sobre concordar a respeito do que pedirem. Se 2 ou 3 de vós concordarem a respeito do que pedirem. Então a gente percebe que precisa haver uma concordância a respeito do que vamos pedir. E precisa haver um pedido concordando com o Senhor também. Porque a partir do momento que eu decido orar, seja pedir, dar ação de graça, cantar, fazer aquilo que a palavra diz, eu estou concordando com aquilo que Deus diz. Porque Isaías disse assim, ó, a minha palavra não volta para mim vazia. Existe uma palavra, amados, que Deus libera quando você ora. Você ora na terra, Deus envia uma palavra para aquele propósito, ela realiza o que foi para realizar e ela volta para Deus. Pela sua oração, pela sua ação de graça. É você que libera a palavra de volta para Deus. Amém? Quando você ora, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Às vezes você vai, primeiro você pede, Pai, eu peço isso aqui, Pai. Eu preciso que o Senhor me abençoe com isso. E você pede ao Senhor, tua palavra diz isso, isso e isso. Amém? Glória a Deus. E de repente você vê chegando. E às vezes você nem viu chegando, mas você já ora, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu te dou graça. É nessa conexão de você pedir, de você lançar a palavra para Deus, que Deus envia uma palavra para a situação, estabelece a situação e a palavra é lançada para ele. E ele disse a Isaías, a minha palavra não volta vazia. Ela faz aquilo que eu enviei, que eu mandei ela fazer. Amém? Porque aqui na terra existe uma palavra que Deus envia para a terra para realizar aquilo que você quer. Porque o que a palavra de Deus realiza aqui na terra, além de Deus querer, você precisa querer. E esse seu querer, você precisa apresentar a Deus essa sua vontade, esse seu desejo, pela ação de graça, pela súplica, pela petição. Amém? É assim que você apresenta ao Senhor. Não ficando ansioso, porque ficar ansioso não resolve. Ao invés de ficar ansioso, ore. Amém? Ao invés de estar ansioso, amados, nervoso, cheio de rugas, olheiras, ora. Amém? Porque se você orar, não vai criar olheira. Amém? Não vai ficar com rugas. Não. Isso vai acontecer se você ficar nervoso, ansioso e preocupado. Diga ao seu irmão, fica tranquilo. A nossa oração, queridos, ela nos mostra que a nossa vontade está caminhando
ao lado da vontade de Deus. Isso é quando eu oro. A minha vontade está caminhando, está concordando com aquilo que Deus quer. Amém? Além de entendermos que Deus não vai agir sozinho. É por isso que tem muitas coisas ainda que não aconteceram, que não estão acontecendo, porque está faltando oração. Está faltando alguém para estar em oração lá, para estar apresentando ao Senhor. Oração, querido, sabe o que é oração? É uma chamada para trabalharmos junto, em parceria com Deus. O que ligardes na terra, terá sido ligado nos céus. O que desligardes da terra, terá sido desligado dos céus. Oração é um chamado para trabalhar junto com Deus. Porque Deus se recusa a trabalhar sozinho. Então Deus precisa de cada um de nós, porque oração é algo, nós fazemos muitas vezes no coletivo, mas oração é algo que tem que ser feito na individualidade. Por quê? Precisamos orar na coletividade. É bíblico isso, orar uns pelos outros. Mas existe um momento que Jesus chega e diz, a partir de hoje, você precisa entrar no seu quarto, fechar a tua porta e tratar coisas com o Pai que está no céu. Oração é trabalhar junto com o Senhor. É uma chamada para um trabalho. Você está pronto para isso? Afinal de contas, a gente não é muito disposto para trabalhar, né? Eu vejo muita gente dizendo assim, pastor, ora para Deus me dar um emprego. Faz muito tempo que eu pedi, a pessoa diz assim, pastor, ora para Deus me dar um trabalho. Emprego todo mundo quer, né? Trabalho. Então, oração é trabalho. Por isso que muitos não querem, porque é trabalho. E se precisa posicionar nessa questão. Eu estava meditando sobre essa questão da parceria, de trabalhar junto com Deus. Deus precisa realizar coisas aqui na terra, mas na terra, para Ele realizar, Ele precisa de um homem e de uma mulher com disposição de pegar junto com Ele. Eu entendi, amados, que oração é uma estrada. É como uma estrada para Deus realizar uma obra. Assim como os trilhos para um trem. Um trem, amados, a locomotiva, ele tem um potencial enorme. E ele pode cortar um estado. Ou talvez, dependendo da sua velocidade, como tem no Japão, o país em um dia. Mas ele precisa de 2 trilhos. Então eu vejo que a nossa vida com Deus precisa proporcionar esses 2 trilhos. Eu oro, eu trabalho junto, em parceria com Deus. Porque, amado, se aquela locomotiva ela tem um potencial enorme, mas se não tiver aqueles trilhos, não sairá e não irá a lugar algum. Dessa mesma forma é a vida do crente. Se ele não ora, não vai a lugar algum. Por quê? Um trem, uma locomotiva, ela não anda só em um trilho. Precisa dos 2. E aquilo que nós temos estudado sobre a palavra, sobre Paulo dizendo assim, coloca, não fica ansioso por nada, antes coloca tudo diante do Senhor, pela oração, pela súplica, pela ação de graça. Jesus, ele disse, pede que você recebe, bate que vai se abrir, busca que você encontra. Tiago disse, você não tem, porque vocês não pedem. Então isso me faz entender, amados, que o homem trabalha com Deus, construindo os 2 trilhos para a locomotiva poder, com o seu potencial, desenvolver aquilo que tem para desenvolver. E isso aqui fala da individualidade. Você precisa orar independente do seu marido. Você precisa orar independente da sua esposa. Amém? Não tem como pegar a carona, não. É você e Deus. Existem assuntos que nós precisamos concordar, orar junto. Mas a maioria da nossa vida fala-se da oração individual. Eu e Deus, concordando, ligando ou desligando coisas aqui na terra.
Então, queridos, a gente entende que Deus não pode trabalhar se não houver oração. Deus não vai agir se não houver oração. Tem que haver oração. Aleluias! Porque a oração, ela prepara o caminho para Deus, Pai, trabalhar. Temos feito a nossa parte orando? Ou nós temos limitado Deus? Porque não estamos orando. Porque a única coisa que limita Deus é a falta de oração. É isso que a palavra nos mostra. É aquilo que tem limitado o trabalhar de Deus, o agir de Deus, o avanço de Deus em áreas da nossa vida, da nossa cidade, do nosso governo, de muitas coisas, por falta de oração. Amém? Antes de Daniel 10, eu quero que você veja aí em Efésios 6:18. Deixa eu te dizer uma coisa, amados. Efésios 6:18, pode colocar aqui, irmã. O trabalho mais importante do crente é preparar o caminho para Deus agir. É o trabalho mais importante na vida de uma pessoa. É preparar o caminho para Deus agir. E preparar o caminho para Deus agir é quando estamos orando, ligando na terra, para Deus agir a partir do céu. E Paulo, ela ainda diz, em Efésios capítulo 6:18, deixa bem claro aqui, amados, que Deus, Ele precisa de nós. Com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando. Com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amados, por que Deus insiste tanto na sua palavra, para nos elevar a um patamar mais alto de oração? Por quê? Porque se não orarmos na terra, não teremos resposta do céu. Amém? Não teremos. Deus precisa de nós, amados, ajudando, cooperando com Ele, em todos esses aspectos de oração aqui que Ele fala. Oração, súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando. Quando eu vejo e para isso vigiando, é porque se nós não vigiarmos, nós vamos parar de orar. Por isso que Jesus ensina uma parábola em Lucas capítulo 18, dizendo para a gente orar e nunca parar de orar. Então Paulo disse assim, vigiando, e para isso vigiando, vigia nisso. Em que Paulo está dizendo que é para vigiar? Na oração, na súplica. Amém? Ele diz assim, vigia nisso, com toda perseverança, súplica por todos os santos. Por isso que a gente se reúne aqui, e eu gosto daquela oração de orar um pelo outro. De estarmos juntos orando. De muitas vezes fazermos a corrente de oração. Porque está na palavra. Então precisamos dessas coisas. E eu vejo, amados, Paulo insistindo. Se você ler as cartas de Paulo, Paulo está insistindo para o pessoal orar. Se você ler Efésios capítulo 1, vai ter uma oração lá. Efésios capítulo 1, versículo 15, eu acho. Vê lá. Paulo está aqui dizendo, por isso também eu tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Eu não cesso, eu não paro. Então você vai ler os livros de Paulo, as cartas de Paulo, é um assunto que Paulo insiste. É um assunto que Paulo está batendo. Gente, não pare de orar. Gente, eu estou orando. Gente, continua. Gente, a oração, a súplica, a ação de graça é necessário. É algo assim, as cartas de Paulo são cartas insistentes, principalmente abrindo os olhos dos cristãos para a oração. Se você continuar lendo, ele vai dizer aqui, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo e Pai da glória vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Era a oração iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para
com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então Paulo ele insiste nisso. Se você abrir mais na frente em Efésios capítulo 3, versículo, vamos lá, 15, deixa eu ver se é isso. Isso, de quem toma todo nome, o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Ele já vem orando aqui, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda, que sejais fortalecido com o poder mediante o Espírito no homem interior. E daí ele está orando. E essas orações, amados, são orações que Paulo orou por a igreja de Efésios, que a gente precisa orar. E aqui no capítulo 6 ele fala novamente sobre oração. E aqui no capítulo 6, 18, ele está nos mostrando. Ele deixa bem claro, amado, Deus precisa de pessoas orando. Os castiçais de ouro precisam estar cheias de oração. Os cristãos precisam insistir, persistir, continuar cooperando com Deus pela oração, pela súplica, pela ação de graça. Amém? Aleluias. Então, amados, não esqueça que embora tenhamos trabalhos muito importantes aqui na terra a realizar, trabalho que nos dão dinheiro, que nos sustentam, o nosso maior trabalho, o trabalho que um homem e uma mulher têm mais lindo aqui na terra, chama-se oração. Amém? Temos trabalhado nisso, temos servido ao Senhor nisso. Quando você lê Atos capítulo 13, a palavra diz que eles estavam servindo ao Senhor, orando, jejuando. Isso é servir. Quando você ora, você serve. Quando você entra no seu quarto e você ora, você serve, meu irmão. Quando você entra no seu quarto e você ora, você está servindo, minha irmã. Quando você se levanta pela madrugada e Deus traz na sua memória alguém e você se levanta da sua cama e você ora, ou mesmo deitado na sua cama você ora, você está servindo. E isso é o servir, isso é o trabalho mais ilustre que alguém possa ter. É Deus alcançando o outro através da tua vida, através das tuas mãos, através da tua boca. Deus precisa de homens e mulheres que oram. Diga, irmão que está ao seu lado, Deus precisa de suas orações. Oração é tão importante, amados, em todas as áreas e aspectos, que Jesus falando sobre ganhar almas, ele despeça ao Senhor da seara, para que envie ceifeiros para a sua seara, cearenses, né? Para a sua seara. Ore para que o Senhor envie trabalhadores. Se Deus é todo poderoso, por que Ele já não envia? Tem que orar. Isso nos mostra que Deus só age na terra se eu orar. Deus, você acha que Deus pode levantar uma multidão de trabalhadores para a sua seara? Quem acredita que levante a sua mão e dá um glória a Deus? É claro que Ele pode, amado, mas por que Ele não faz? Porque não tem gente orando e pedindo. E Jesus disse, ore, peça ao Senhor da seara, para que Ele mande trabalhadores. Você está pensando que é fácil? Quando algo é estabelecido, você acha que não é vontade de Deus fazer? Amados, Deus ama tanto o mundo que Ele veio a primeira vez e criou todas as coisas. Ele veio a segunda vez por Jesus Cristo e foi morto. E Ele desceu a terceira vez pelo Espírito. Ele ama o ser humano, Ele ama a terra, Ele ama esse mundo. Amém? É por isso que a palavra nos mostra que a importância dos humanos está fazendo o que Deus quer que eles façam aqui na terra. E orar é vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Uma das coisas que eu acho também importante sobre oração, outra coisa a observar, em Mateus capítulo 6, quando ele está falando sobre orar, é que se o nome do Senhor fosse santificado, se o reino de Deus viesse e a sua vontade fosse feita sem oração, Jesus não tinha nos dado instrução para orar sobre isso.
Amém? Se Jesus, amado, disse, ó, quando vocês orarem, ele fala sobre o nome do Senhor sendo santificado. Nós precisamos, Senhor, Pai, nosso que estás no céu, santificado. Ele diz, quando vocês orarem, vocês orem assim. Santificado seja o teu nome. Jesus diz, ore por isso. Sabe por quê, queridos? Porque o nome de Deus tem sido cuspido, tem sido jogado na lama e tem sido pisado por muita gente. O nome do Senhor não tem sido santificado como merece. E Jesus diz, quando vocês orarem, orem. Outra coisa que Jesus falando sobre oração, que venha o seu reino. Que venha o seu reino, seja feita a tua vontade, ele diz também. Porque, amados, Deus deseja estabelecer o reino dele aqui na terra. Mas para que Deus estabeleça, eu preciso orar, você precisa orar. Jesus diz, quando vocês orarem, vocês orem. Venha a nós o teu reino, Senhor, venha a nós o teu reino. Venha o teu reino sobre a minha casa. Venha o teu reino sobre a minha empresa. Venha o teu reino sobre a minha igreja. Venha o teu reino sobre a minha cidade. Nós precisamos orar assim. Porque se nós não orarmos assim, o reino de Deus não vem. Se nós não orarmos por trabalhadores não vêm. E a vontade de Deus, amados. Jesus também, ele ora que seja feita a sua vontade, na terra como no céu. Jesus, ore por isso. Você tem orado? Ou você tem dito assim, eu tenho tanta vontade para isso. Eu quero fazer aquilo. Eu estou sonhando aquilo outro. Quando foi que você disse, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida? Quando foi que você disse a tua vontade na minha casa, na minha cidade, na minha nação? Você tem orado para isso? Se você não orou, você tem que orar. Porque, amado, se eu e você não orarmos por essas coisas, isso nunca virá. E Jesus, quando vocês orarem, vocês orem isso aqui. Posso ouvir um aleluia? Então nós precisamos orar por isso. Então, entendemos que se o trabalho com Deus, amados, de oração não é essencial, se nós entendemos que essa oração, que essa intercessão não tem tanta importância, nós não entendemos o ministério de Jesus hoje, que está sentado à direita de Deus, ainda intercedendo e orando por nós.